E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Ruana Labres, para quem ainda não me conhece, e sou responsável pelo canal no YouTube Minha Mãe Tem Alzheimer e no Facebook, escrito tudo junto, também Minha Mãe Tem Alzheimer. Estou aqui no Instagram para falar sobre um tema nesse final de ano. Síndrome de burnout. Esse vídeo é para substituir o que eu fiz da live de ontem, porque ficou travando muito, ficou picotando a voz, e eu resolvi excluir e regravar em vídeo. Tudo bem? Então vamos lá? Vocês sabem o que é a síndrome de burnout? Quem trabalha fora e recebe aquela carga, aquela pressão, aquelas cobranças, recebe aquela pressão por competição, quer dizer, um querendo pegar o cargo do outro, um querendo ser maior que o outro, e você tentando resolver as coisas e vem aquele estresse. Pois é, a síndrome de burnout é justamente a síndrome do esgotamento profissional. A pessoa fica tão desgastada, tão cansada, que começa a apresentar alguns sinais. E eu estou falando de uma síndrome antes de virar uma depressão, um quadro generalizado de ansiedade, alguma situação mais crítica. Então você imagina Bolsa de Valores. Gente, vocês já viram algum filme em que o cara tá ali na Bolsa de Valores, ações que caem, descem, falando no celular, né? Vende, compra, congela, faz isso, faz aquilo, aquele ruído, aquele barulho o tempo todo, e você com aquela concentração, olhando a tela do computador, negociando o preço, fazendo isso, fazendo aquilo. Gente, aquilo ali é uma profissão, uma das profissões, ao meu ver, muito estressante. Imagina o cara fazendo isso 8 horas por dia. Anos. E a área de saúde? A vida nas mãos de uma equipe médica. Na hora que dá uma parada cardíaca ou respiratória e corre aquela equipe toda e ele dando os comandos, aplica a injeção de adrenalina, vão dar o choque, né? Que eu não lembro o nome agora, e se afasta e dá aquele choquinho e voltou, não voltou e corre para a mesa de cirurgia quando entra um baleado ou um atropelado ou alguma coisa, né? Então, uma equipe de saúde com todos os envolvidos, médicos, enfermeiros. Imagina, policial no meio daquele tiroteio, colocando a vida em risco, como bombeiro. São profissões altamente perigosas, que têm situações, sim, situações muito delicadas. A gente está falando de professores, que é a nossa base de tudo, que nos ensinaram o beabá, que sofrem aquela pressão. Não é fácil, não é fácil. E fica aqui minha homenagem a esses profissionais da área de educação, que têm a minha admiração. São eles que nos formam médicos, psicólogos, professores e outras áreas. Carcereiros. Gente, trabalhar como carcereiro dentro de um ambiente, de uma prisão de alto risco, seguindo protocolos, sendo cobrança, né? Há uma rebelião, alguma coisa, colocando a sua vida em risco. É complicado. Então a síndrome do burnout pega jornalistas, profissionais da área da saúde, advogados, professores, psicólogos,
tá? Policiais, bombeiros, carcereiros, oficiais da justiça, assistentes sociais. Sim, porque existem situações que a gente nem imagina, né? Executivos de grandes empresas, principalmente nessa época de pandemia que tantas e tantas e tantas fecharam e precisaram se recolocar no mercado. E agora, por que não falar de uma profissão que para mim merece muita atenção? Mais do que tudo, nós cuidadores. Sim, nós cuidadores. Porque nós sofremos uma pressão muito grande. Desde o momento em que a gente começa a desconfiar que tem alguma coisa de errada com o nosso familiar, eu estou falando do cuidador familiar, nesse momento, com a chegada do fechamento do diagnóstico, é complicado, não é verdade? É complicado. E aí o que acontece? Acontece que a gente fica sobrecarregado quando a gente decide cuidar, não é verdade? Eu esqueci, vou colocar ao vivo, porque ao vivo é assim, né? É gravação, mas tá tudo bem. Então, a gente sabe que o cuidador, ele fica 24 horas ali e muitas vezes sozinho, né? Muitas vezes sozinho. Vamos ver se eu consegui. E à medida que a demência, a doença avança, novas situações vão aparecendo, o desconhecimento da doença, a não aceitação da doença, tudo isso vai pesando. E esse estresse profissional, porque aqui eu incluo também o cuidador profissional, ele vai abalar a nossa saúde mental. A gente vai somatizar. A gente vai ter dores no organismo, porque o corpo humano, ele aguenta até um certo ponto. Mas quando a coisa começa a passar daquele limite, a gente começa a sentir como? E é isso que eu vou falar com vocês, tá? Justamente isso. Porque a Organização Mundial de Saúde diz que 30% dos casos de estresse nos levam justamente para a síndrome burnout, que é a síndrome do esgotamento profissional. Você já deve ter passado por crises como cuidador, de que não aguento mais, de querer desistir, sair correndo, de estourar, de gritar, de falar, de xingar, sei lá. Sim, faz parte. E é aí que a gente tem que notar o que está acontecendo. Perceber que nós não estamos bem e parar para nos cuidar. Parar para perceber, mais uma vez essa tecla, que tem algo errado e que a gente precisa dar esse tempo para mudar de posição, de postura, de pedir o quê? Ajuda. A gente precisa pedir ajuda antes que a gente adoeça. Ok? Então a gente vai falar um pouquinho, tá? Que esse excesso de trabalho, esse excesso de pressão, esse excesso de competição no trabalho gera problemas na nossa saúde física e na nossa saúde mental. Então, a gente precisa ter alguns focos principais, antes de tudo. Depois eu vou falar dos sintomas. A gente precisa cuidar do quê? Da nossa saúde, vendo a alimentação.
Porque uma das primeiras coisas que acontece é que eu não tive tempo de almoçar, eu tinha que fazer alguma coisa, entregar no horário, eu estava com pressão, não comi, ou comi na mesa, nem percebeu, e aí começa a comer o quê? Erradamente. Não consegue dormir, porque a mente continua trabalhando de noite. Quantas vezes você acordou mais cansada do que antes, quando foi deitar? Ou quantas vezes você acordou de madrugada e não conseguiu mais pegar no sono porque começou a arrumar a sua agenda e aquela agenda vai se repetindo. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que ser o quê, não sei 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 o quê. Quantas vezes você não conseguiu pegar no sono porque está elétrica ainda? Não relaxou? E acaba trabalhando 12, 14 horas por dia, incluindo sábados, e quando percebe, o domingo passou e você não fez nada. Alimentação, sono, praticar um exercício, uma atividade física, fazer algo que você goste, que saia tudo. E assim por diante. Comer, tomar vitaminas, sais minerais, mudar essa alimentação, não comer tanta gordura, cortar o açúcar, o leite, diminuir o álcool. A gente vê muito em filme americano, o cara chega do trabalho, tira o paletó, joga em cima da poltrona, a primeira coisa que ele faz, no seu barzinho particular, né? Pega aquele copo lá de uísque, coloca a dose, senta no sofá, liga a TV, tira o sapato e bebe. Vamos mudar esse hábito? Porque aquilo não vai levar a nada. Não vai levar a nada. Esse vídeo para o Instagram eu vou fazer em 2 partes. Essa é a parte 1, em que eu estou falando um pouquinho mais da síndrome. E a parte 2 eu vou falar os sinais. Ok? Então, as causas mais importantes, mais comuns que acontecem para essa síndrome se desenvolver é o ambiente. O ambiente que você trabalha, o ambiente que você vive. Cobranças excessivas vão fazer com que você se sinta mal, incapaz. Acúmulo excessivo desse estresse vai dar consequências, que essas consequências já vou dizer. O trabalho sob pressão constante, certo? A alta carga de volume. Você mal terminou uma, já chegaram mais 2, mais 3 tarefas e tudo com aquele prazo. O excesso de responsabilidade, porque você não delega. Algumas pessoas trabalham muito com o público, então esse contato com o público acaba sendo muito estressante, porque você repete aquela mesma rotina o tempo todo e a mesma resposta, aquela frase, né? Profissionais de telemarketing sofrem muito esse tipo de pressão, porque quem está do outro lado da linha quer a solução imediata e às vezes você não tem isso para oferecer. Conflitos com seus colegas de trabalho, principalmente se tem aquela competição de uma querer arrastar, tirar o tapete do outro. Isso existe, a gente sabe muito bem, quem já trabalhou fora. E para concluir esse vídeo, essa primeira parte, falta de repouso ou de descanso. Então eu convido você agora para a parte 2, ok? Vem concluir esse bate-papo sobre essa síndrome que eu estou conversando com vocês, querendo mostrar que todos nós podemos ter sim. Vem para a parte 2, vem. E aí, pessoal, vamos dar continuidade? Essa é a parte 2, na qual eu estou conversando com vocês sobre a síndrome de burnout. Eu, na primeira parte, falei o que é e dei alguns sinais. Quais são os profissionais, o que acontece, que possa gerar
esse estresse tão grande que é o estresse ligado à vida profissional, na qual eu falo de algumas profissões, entre elas a área de saúde, e falo da gente que cuidou ou que cuida ainda, seja familiar ou profissional, tudo bem? Então, ela é classificada como um distúrbio psíquico, e a síndrome de burnout não traz apenas abalos na saúde mental no trabalho, mas também afeta a nossa saúde física e afeta também os nossos comportamentos. Então vamos falar sobre isso com mais atenção. O primeiro deles que a gente precisa observar, eu vou falar vários. Não necessariamente todos vão acontecer ao mesmo tempo ou vão acontecer numa sequência, à medida que essa síndrome vai evoluindo, e não nessa ordem que eu estou dizendo. Primeira coisa que eu tenho que alertar é aquele cansaço físico e mental, que você acorda mais cansado do que foi dormir, certo? Você já acorda estressado, acorda de mau humor, não tem energia para levantar, não tem vontade de ir trabalhar, mas vai. Você tem responsabilidades, tem trabalho, tem tudo isso, então a gente precisa justamente de quê? Disso tudo. É comum, muito comum o profissional ter medo do que o espera no trabalho. Por exemplo, se a pessoa que eu cuido tiver uma infecção, o que eu faço? Se o meu familiar tiver uma convulsão, como é que eu vou lidar com isso? Tenho medo que o telefone toque e o meu chefe me cobre de uma tarefa que eu não consegui concluir, que eu sei que eu estou atrasada, mas eu estou aqui na minha fazendo, e tem aquelas cobranças e o colega ali do lado só querendo puxar teu tapete para pegar a sua função. Pois é, isso aí tudo acontece. Então a gente precisa observar como é que a gente acorda. Então, para isso, a gente percebe que a insônia, uma noite mal dormida, é uma consequência do cansaço ao acordar. A gente acorda já sem ânimo. Então, existem vários tipos de insônia. Tem aquela insônia que você não dorme a noite toda e fica com a mente trabalhando. Tem aquela insônia que você dorme num primeiro momento, às 2, 3 horas, e acorda de madrugada, não dorme mais. Tem aquela insônia que é o contrário, você não dorme imediatamente e no cansaço físico você acaba pegando no sono. E tem aquela que você dorme pingadinho. Cochila meia hora, acorda, fica 1 hora acordado, 1h30, cochila de novo. Quer dizer, você não teve o quê? O descanso. Você não reativou. Seu cérebro ficou ali, ó, o tempo todo. Então, a ansiedade faz com que isso aconteça. Se você é uma pessoa muito ansiosa e não consegue controlar o seu tempo, o seu timer para fazer as tarefas, você quer fazer tudo ao mesmo tempo, você está lendo um relatório, está digitando outro, está prestando atenção em outro, está com o celular ali o tempo todo. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai desenvolver mais ainda essa ansiedade e não vai conseguir fazer nada corretamente. Essa condição mental faz com que você perceba a pressão de uma maneira mais intensa, as cobranças de uma maneira errada, de compreender as coisas de uma forma muito, muito errada, né? Não consegue cumprir prazos, não consegue cumprir metas. O coração, né, fica, não é verdade? O coração palpita, a respiração fica ofegante, tudo isso.
E aí vem as alterações orgânicas. Você começa a somatizar. E uma primeira coisa que começa a aparecer são as enxaquecas, as dores de cabeça, a falta de concentração, as dores musculares. Você fica o tempo todo, né? Tá na hora de levantar e tomar um café, dar uma relaxada, ouvir uma música mentalmente, se puder, no trabalho, para poder voltar. Porque a parte digestiva começa a sofrer alterações também. Você começa a cair mal a comida. Ou os ácidos começam a agir porque você não comeu. E fica aquela sensação de mal-estar, de tontura, de enjoo. O sistema digestivo é prejudicado nesse momento e, consequentemente, o nosso segundo cérebro, que é o intestino. Se você come mal, o intestino funciona mal. Você pode ter diarreias, você pode ter prisão de ventre. Ou você começa a comer por causa da ansiedade, comer, porque tá ansiosa, você tem que preencher aquele vazio, ou você perde o apetite. E aí, danou, né? Danou. Então, tudo isso que eu tô falando vai afetar onde? Na performance. Você vai começar a cometer erros. Você não vai ser mais produtivo. Você não vai conseguir, como cuidador, que é o exemplo principal que eu tô pegando, na parte da manhã, seguir aquela rotina que você seguia. Porque você precisa ter algo para te guiar nesses momentos. Então, a síndrome de burnout faz o quê? Que você reduza e se torne mais lento porque você não consegue cumprir, tá? As suas atividades. Você não consegue fazer tudo planejado. Porque qualquer coisa que aconteça vai te distrair. E aí vem os sentimentos de fracasso. Vem o sentimento de insegurança. Eu vou perder meu emprego. Como é que eu vou pagar minhas contas? Como é que eu vou cuidar se eu não me cuido? Cuidar de quem cuida. Eu estou aqui para isso. Então vem o sentimento de insegurança. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não vou conseguir cumprir o prazo. E começa tudo de novo. A pressão. A dificuldade. Está na hora de você pedir ajuda. Procurar um profissional da área da saúde, um psicólogo, no caso, terapeuta. E aí, o que eu estou falando? Que essa insegurança, essa dificuldade é devido à sua falta de concentração, porque qualquer coisinha, até a mosca passando aqui agora, vai me distrair. Ah, o celular chegou uma mensagem, o que eu tinha que fazer mesmo? Eu ia ligar para quem mesmo? Anote a sua rotina, procure seguir, deixe uma agenda separada, o que você tem que fazer, qual é a sua meta do dia, qual é a sua meta daquela hora, na parte da manhã. Vá almoçar, volte, olhe de novo a sua rotina, qual é a minha meta da parte da tarde. Não deu para fazer tudo? Renegocie o prazo, peça ajuda, procure conversar com seus parceiros, converse com alguém da sua família para te ajudar naquele momento, com o seu familiar. Se você é cuidador profissional, está na hora de você conversar com a pessoa que lhe contratou de que está tendo alguma dificuldade. Não seja negativo, que isso é uma outra característica, a negatividade. Que foi o que eu acabei de falar, não vou conseguir. Não sou apto para fazer isso. Eu tenho pouca experiência, por mais que você tenha. Eu não sei como lidar quando eu estiver em tal situação, etc. A gente precisa sim, tá? A gente precisa sim parar para reavaliar tudo isso que está acontecendo, ok?
a desesperança, o sentimento de derrota, o sentimento de incompetência vai gerar o quê? Alterações de humor. Você vai acordar mal para trabalho, alguma coisa vai acontecer de positivo, você não vai reconhecer. No outro dia você vai acordar melhor, você vai ter altos e baixos. Isso já é um sinal de que você pode entrar numa deprê. Não se alimenta, não dorme. Está sendo cobrado direto. Está sentindo negativo. Tem altos e baixos. Olha o perigo. E essas alterações de humor é um sinal muito, muito importante, tá? Porque você vai o quê? Se isolar daqui a pouco. Você vai fazer o quê? Você vai procurar se afastar do problema. Ou vai ter ações repentinas de que vai sair quebrando tudo, vai ter um estresse tão grande que você quer arrancar as coisas e não vai conseguir. Porque o caminho não é por aí. O isolamento só vai fazer com que você fique com aquele problema e não compartilhe. Você precisa procurar ajuda. Ajuda para resolver aquela situação. Entrar em contato com pessoas da sua área para ver a vivência do outro, com amigos, relaxar. E tudo aquilo que eu sempre falo, mudar a alimentação, procurar dormir, praticar algum esporte, fazer alguma coisa importante para a sua saúde física e mental. Procurar ajuda não é vergonha, não é vergonhoso, tá? Então, ao falar um pouquinho dessa síndrome para vocês, eu estou justamente procurando cuidar, te dando esses sinais que ao longo da vida, seja ela profissional ou não, a gente passa por um momento de estresse. E aí? Você vai fazer o que com isso? Pois é. Cuidar de quem cuida. Eu sou Ruana Lavres, do canal Minha Mãe Tem Alzheimer. Os links estão na bio aqui no Instagram, é só você clicar que você vai encontrar o blog, o site, o YouTube, o Face e assim por diante. Sejam bem-vindos, compartilhem e vamos que vamos. Afinal de contas, o ano está acabando. E quais são as suas metas para 2022? É isso aí. Muito obrigada e até breve.